Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias tag Curadoria, edição julho de 2021, ou seja, mês de aniversário e, portanto, deve ter coisa muito boa por aqui. Bom pessoal, aqui nesse mês a caixa tag Curadoria está fazendo 7 anos de existência e desses 7 anos, 4 deles eu já assino essa caixinha azul que eu gosto bastante. Aliás, naquela época eu comecei a assinar, foi no primeiro mês de existência inclusive aqui do Montado de Livros, a caixa não tinha nem esse nome ainda, tag Curadoria, porque só existia apenas uma caixa. A outra caixa, a caixa laranja, tag Inéditos, passou a existir depois acho que de um ano e meio depois mais ou menos, ou algo assim. Aliás, tem uma certa característica que já faz parte dos aniversários da caixa principal ou da empresa em si, né, tag Experiências Literárias, que é no mês de aniversário, oferecer pra gente um livro inédito. Às vezes uma edição especial que estava fora de catálogo há muito tempo no Brasil, ou algo até encomendado para o próprio clube aqui de leitura. Bom, enfim, e a coisa parece se estendeu também para a caixa laranja, se eu também não tiver meio errado. Mas a gente vai conferir exatamente isso no próximo vídeo da segunda-feira que vem, também às 9 da noite, porque a gente vai fazer a abertura aqui então da segunda caixa da empresa. Mas por enquanto vamos ao aniversariante principal, que é exatamente a tag Curadoria. Pelo peso, não parece ter muita coisa a mais. Mas isso não é problema, porque o que vale mesmo é o livro, que tende, como eu disse, a ser bastante especial. Enfim, aliás, eles mudaram também a caixa, ela está repaginada. Está mais simples, para falar a verdade. As outras, das edições anteriores, estavam mais interessantes. Nossa, a navalha funcionou aqui, esse durex estava muito mal colado. Mas enfim, vamos ver aqui o que temos nesta edição. Bom, logo de cara, tende a ser algo que parece que já veio em outras oportunidades. Aqui pela apanhado geral vocês não conseguem identificar exatamente, mas eu vou fazer um certo mistério, deixar de lado aqui o mimo principal, porque depois eu vou mostrar com mais cuidado. Temos também aqui algumas cartinhas ou folhetos informativos. Ué, parece que veio até bizarro a minha cartinha, são duas cartas iguais aqui. E temos o principal por aqui, que é exatamente o kit básico, né, de todas as caixas, que é o livro da vez, o estojo para condicionar, ou uma luva se você preferir assim chamar, também uma revistinha com várias informações e um marcador de página. Bom, vamos então aqui para o detalhe e descobrir qual é a obra, então, especial do mês de aniversário. Bom, a luva já está interessante, temos alguns elementos aqui bastante distintos, como uma figura feminina, uma figura masculina e algo curioso aqui como uma espécie de um túnel ali pelas bandas do coração do homem. Algo curioso. Acima temos alguns pássaros. Uma composição bastante interessante na figura feminina, inclusive, ao destaque, aliás, nas duas figuras, né, tanto a feminina quanto a masculina, ao destaque para um olho. Coisa curiosa, enigmático. Do outro lado da luva, temos a continuidade desta mesma ilustração e aparece inclusive um barco. Pois é, na verdade, uma coisa curiosa, né? Temos uma estrada, rodovia que passa para um túnel, mas é cercada por água dos dois lados. Coisa meio esquisita. Bom, acima aqui, num céu talvez estrelado, temos braços. Talvez o sol ali, ou talvez uma lua. Não dá para saber direito. Enfim, uma composição bastante interessante. Mas, de qualquer forma, vamos descobrir então o título da vez, que é O Mapeador de Ausências, de Mia Couto. Pois é, na verdade eu até já sabia que era uma obra do Mia Couto, porque na edição passada do mês de junho veio uma cartinha dando um spoiler pra gente. O próprio Mia Couto já mandava um texto avisando que no mês seguinte teria uma obra que estava para chegar aqui para nós. Ou seja, pequeno spoiler que a gente já recebeu, de qualquer forma, é um livro inédito com certeza. E bom, aqui dentro do estojo ou luva temos a continuidade também dessa mesma ilustração que vemos por fora. Bem interessante, simples, mas interessante. E fica agora a curiosidade para ver se tem continuidade aqui na capa do livro. Tem também aqui a revistinha que daqui a pouco eu também vou mostrar com mais detalhes. Mas enfim, vamos à obra do mês.
inédita de Mia Couto. E olha só que belo visual, ainda com os mesmos elementos de figuras que vimos lá na luva. Aqui a figura feminina que parece estar com uma manta, um cobertor aqui sobre as pernas, ela está encostada numa árvore. A árvore não tem lá muitas folhas, nem frutos, mas parece ter folhas escritas. Será que é um texto? Será que é uma coisa de escritor? Temos um relógio ali em cima também, um pássaro negro, um mapeador de ausências de Mia Couto. Ok, do outro lado temos uma sinopse. Diogo Santiago é um respeitado intelectual moçambicano. Poeta e professor universitário em Maputo, ele volta pela primeira vez em anos à Beira, sua cidade natal, às vésperas do ciclone que arrasou em 2019. Não se trata apenas de um regresso a certo lugar, mas também ao passado longínquo de sua infância e juventude, quando Moçambique ainda era colônia portuguesa. Entre os vivos e os mortos, Santiago revisitará os personagens que fizeram parte de sua história. Bom, é uma sinopse aqui bem vaga, mais ou menos. Não dá para, digamos, fazer com que a gente fique muito curioso a respeito do que vai rolar por aqui. Mas é aquela coisa. Mia Couto é um escritor já famoso, conceituado, várias obras. Para falar a verdade, eu nunca li nada dele. Talvez essa seja a minha primeira oportunidade com a sua escrita. Ou seja, mas como é um sujeito conhecido, o escritor, ele pode escrever qualquer coisa. Todo mundo vai estar interessado em ler. Ou seja, até uma sinopse que acaba não dizendo nada, acaba sendo, não tem problema, acaba sendo interessante. Enfim, vamos dar uma olhada então no marcador de página que sempre acompanha as edições aqui. Bom, e sempre tem aquela curiosidade da gente descobrir de onde vai ser feito o recorte, se da capa do livro ou então lá do estojo. E é fácil perceber que sim, foi lá da luva que veio o recorte aqui das ilustrações contidas no marcador de página. Bom, vamos então à frase do outro lado. Não saber para onde fugir é tão triste como não ter casa. Uma frase, digamos assim, mais ou menos. Não é tão impactante assim como algumas aparecem por aqui, mas também várias outras são bem fraquinhas como esta daqui. Eu sempre gosto de encontrar por aqui algo que realmente impacte a gente, não algo que, deixa pra lá. Eu adoro criticar. Bom, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo do interior do livro. Onde abrindo damos de cara com uma boa folha de guarda. Olha só, o céu estrelado, agora sim dá para definir que realmente é noite. Aquele olhar que já vimos lá nas duas figuras, tanto feminina quanto masculina. Também temos uma certa espiral por aqui, né? Além das estrelinhas. Na verdade, algo bastante enigmático, né? Bom, continuando aqui, temos aquela frase super famosa. Essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Em seguida, mais um repeteco em preto e branco daquela imagem da capa do livro. Depois, o frontispício. Mia Couto com o mapeador de ausências, destacado aqui como um romance. E dessa vez, uma parceria da tag com a Companhia das Letras. Continua com o sumário, com vários capítulos por aqui. Olha só, 22 capítulos e mais um epílogo. E tem um índice bem detalhado ao final. E antes de tudo tem uma nota do autor. Ok, que é o que já vem logo em seguida. Esta é a história de um jornalista e poeta português, um homem ingênuo a quem entregam provas de um massacre cometido pelas tropas portuguesas em Moçambique no ano de 1973. Mas ao final está escrito: esta narrativa ficcional foi inspirada em pessoas e episódios reais. Por outras palavras, neste livro, nem gente, nem datas, nem lugares têm outra pretensão que não a de serem ficção. O Mia Couto parece que gosta bastante, né, de trabalhar um pouco da história de Moçambique, obviamente, né? Bom, e continua com uma epígrafe de Jorge Luís Borges. É um império aquela luz que se apaga ou é um vagalume? Bom, essa frase eu já acho mais interessante do que aquela que veio no marcador de página. Mas enfim, temos logo em seguida o começo do livro com o primeiro capítulo, que é o Os que Falam com as Sombras, com uma data, né, 6 de março de 2019, lá na cidade de Beira. Ok, bom, parece ser um livro fácil de ler porque tem poucas páginas, não chega a 300, 286 mais ou menos. As letras também da fonte está
interessante, não é muito grande. Acho que não tem lá muito trabalho. Mas só para deixar outros detalhes aqui dessa edição especial, temos que o corte está pintado em azul, bem bacana, e também temos um fetilho vermelho. O fetilho não costuma aparecer em todas as edições, mas enfim, tá uma edição bastante bonita, interessante e do visual eu gostei sim. Aliás, tem um detalhe aqui da aplicação de um verniz nas pouquíssimas folhas que tem nessa árvore aqui, totalmente meia morta talvez, a gente possa colocar, né? Não sei. Enfim, tem que ler a história para entender direito o que se trata essa capa, né? Porque afinal de contas, você falava aqui na sinopse que é a história de um intelectual que vai fazer uma investigação, mas o que tem a ver essa imagem realmente eu não sei, eu não entendi. Enfim, vamos para a revistinha do mês, atrás justamente de mais informações a respeito da história da vez. E claro, começamos pelo prefácio, sempre lembrando que a revista está dividida em duas partes. A primeira para quem ainda não leu a obra do mês e a segunda para quem já fez a leitura, ou seja, na primeira parte não tem spoilers. E abrindo, estamos de cara com a cartinha ao leitor. Olá, Tegger! No momento em que a caixinha deste julho festivo chegar à sua casa, estamos completando 7 anos. Acertei, hein? Mais de 1.300.000 caixinhas chegaram a taggers de todos os cantos do Brasil desde que 3 jovens acharam que a curadoria de livros poderia mudar os rumos da literatura no país. No total, quase 115.000 pessoas fizeram parte do nosso clube, número que quase dobra se somarmos que já passou pela tag Inéditos, irmã mais nova da curadoria. Neste mês de aniversário, a tag Curadoria expede exatas 30.201 caixinhas para seus associados, tornados partes de uma mesma comunidade pelo simples ato de abrir um livro. Caramba, números realmente impactantes. Bom, a cartinha é bem extensa aqui nesse mês e você dá uma frisada aí no vídeo para poder ler tudo que está por aqui. Porque senão vou demorar muito se ler tudo, né? Bom, enfim, continuando aqui na revistinha, temos já a tradicional figuras ilustrativas dos colaboradores da edição da vez. Em seguida, o sumário, onde temos os artigos. O livro indicado, que é o primeiro. Em seguida, um apanhado que vem aqui dentro da caixa, na seção Unboxing. Continua com o que você precisa saber antes de ler. E por fim, uma história de muitos lugares. Ok, abrindo aqui, temos então A Memória é um Ciclone, um texto do Igor Natucci. Mergulhado em lembranças da própria vida, Mia Couto precisou reinventá-las para chegar ao livro da curadoria deste mês. E há algo interessante aqui logo no começo do artigo. Usar a realidade para escrever uma história é, convenhamos, a coisa mais comum no mundo da literatura. Bem menos frequente é a realidade fazer uso de um escritor para reimaginar a si mesma. Curioso, mas mesmo assim me parece ainda uma história um pouquinho genérica, mas tudo bem. O artigo vai se estendendo e depois temos aquela seção de conteúdos aqui da caixa, mas eu pulo porque senão é um auto-spoiler para o vídeo. E em seguida temos o que você precisa saber antes de ler, um texto do Henrique Santiago. Para conhecer novos horizontes, às vezes todos precisamos de uma ajudinha. Nesse espaço, veja alguns pontos que lhe ajudarão a entender melhor o enredo do livro do mês. Bom, temos uma citação aqui de um partido revolucionário, obviamente, né, a Frente de Libertação de Moçambique, depois um massacre cruel, continua com educação e deseducação, na outra página o ciclone que ronda, e também, né, quem é Mia Couto. Óbvio, uma boa informação. Bom, aí o artigo se encerra e já começa o outro, uma história de muitos lugares. Um texto de, aliás, uma arte de Gabriel Renner. E continua então com... Ué, acabou? Já é o final da primeira parte da revista. Entendi isso aqui então. Basicamente só um mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O mapa é um mapa das localidades citadas ao longo da história. Eu nunca vi um negócio tão pequeno aqui nas revistinhas. Mas diz aqui também que continua na página 12 do pós-fácil. Também uma outra novidade. Mas enfim, acabou mesmo a primeira parte e vamos para a ilustração que justamente faz a divisão entre o pré-fácil e o pós-fácil. Nesse mês, a ilustração foi feita por Bárbara Dantas, que é formada em desenho industrial pela UERJ. Diz aqui, ó,
a pedido da tag, a ilustradora interpretou uma passagem do livro do mês. Nas noites de lua cheia, mulheres voadoras atravessam os céus e aos poucos se confundem com as estrelas cadentes. Os portugueses acreditam que, depois do último suspiro, as pessoas sobem ao firmamento. É o inverso. No escuro da noite, o céu se ajoelha para entrar nos nossos sonhos. É então que nos tornamos deuses. Bom, basicamente também uma passagem bem enigmática do texto do Mia Couto, e a Bárbara transformou numa ilustração igualmente tão subjetiva, por que não dizer, né? Bom, podemos dizer que essa imagem aqui da Bárbara é tão enigmática quanto as outras da capa do livro e também da luva. Enfim, vamos rodar a revista e ir para o pós-fácil, onde temos, claro, também outra cartinha ao leitor, que começa com: o quanto de si é possível despejar em uma página. Para Mia Couto, o livro inteiro que você leu. Foi descobrindo que o território da minha infância não é a ordem da geografia, diz o autor de O Mapeador de Ausências, a jornalista Lu Tomé. Bom, também é um texto mais alongado, também vou parar de ler porque você pode congelar a imagem e dar uma olhadinha. Enfim, continuando aqui, temos uma frase: somos aquilo que recordamos e também o que esquecemos, atribuída a Ivan Izquierdo, de A Arte de Escrever. Bom, no sumário aqui temos entrevista com Mia Couto, obviamente, segue com quem lembra um conto aumenta um ponto e termina com uma história de muitas árvores. Vai se falar sobre a árvore lá, né? Bom, abrindo aqui temos: a metáfora é tão rigorosa como a aritmética, um texto da Lu Tomé, quer dizer, na verdade é a entrevista, né, com o Mia Couto, onde, claro, encontramos também uma foto do escritor de Moçambique. Duas fotos, aliás, né? Tem mais outra para cá. Bom, continua com quem lembra um conto aumenta um ponto. Aí sim um texto do Igor Natuski. Lembrar, esquecer, inventar o que pode ter sido. São com esses fios que se costuram as teias da literatura e da vida. Bom, sempre nesses artigos eu não posso dar muita olhada porque senão começo a tomar spoiler de algo que eu ainda não li. Temos depois, já finalizando a revista, uma história de muitas árvores. E o que é isso? São muitos os personagens que povoam o Mapeador de Ausências. Neste guia, Igor Natuski apresenta quem é quem nessa história. Bom, aí mesmo eu tenho que passar batido. Enfim, aí temos... não, tinha outro artigo ainda, né? Diante do Ciclone, um texto do Matheus Baldi. Ok. E por fim, temos o que teremos no mês que vem. O que vem por aí em agosto e também em setembro. Não vou ler porque não gosto de spoilers. E quando posso evitá-los, pulo mesmo. Enfim, tem bastante informação aqui na revista deste mês, comemorativo do aniversário da Caixa. Bastante coisa interessante. Bom, aquelas, como eu comentei desde o começo, né? É uma história que não empolga muito pela sinopse em si. Meu gosto pessoal, não sei se quer dizer, acho que ninguém consegue realmente se empolgar. Naquelas que eu já falei mesmo. O autor que já é importante, já vale a compra do livro, já vale a leitura e tudo mais que vem por aí. Eu esqueci de ler a cartinha, né, que foi dada aqui, que aliás veio duplicada para mim. Deixa eu até conferir se são idênticos os textos. Sim, é a mesmíssima coisa. Colocaram duas cartas aqui para mim. Enfim, diz aqui, ó, dá uma olhada. Tagger, o livro que você recebe nesta caixinha é sobre voltar às origens em Um Mapeador de Ausências. Bom, ainda bem que eu não li porque vai ter spoiler aqui, né? Um poeta retorna à sua cidade natal para investigar crenças da infância e retomar laços há muito perdidos. Com a doçura de sempre, Mia Couto nos faz pensar sobre a passagem do tempo, a construção de memórias e a vida que temos levado. Bom, é um baita de um texto gigantesco. Não dá para ler tudo. E eu estou enrolando um pouquinho de novo aqui para você poder congelar a imagem e dar uma olhada no que temos por aqui. Mas enfim, para terminar o vídeo, só falta dar uma olhada então no mimo da vez, que, como eu disse, me parece algo que já veio em outras oportunidades. Sim, é uma eco bag. Fácil perceber, né? A textura do tecido, né? Como é que chama isso aqui? Algodão cru, é isso? Acho que é, né? Bom, e já perceba aqui que temos um autor famoso aqui estampado na eco bag. Não é o Mia Couto. Ou seja, na verdade esse mimo aqui, ele não se refere à história da vez.
relacionado à literatura em geral, que é as duas situações possíveis sempre dos mimos. Ou ele está relacionado com a história ou a literatura em geral. Enfim, vamos abrir logo aqui e mostrar para vocês do que se trata. Legal, a ilustração é bem bacana. Olha só. Acho que dá para mostrar aqui no vídeo para vocês. Tem uma frasezinha aqui em cima. Bom, para quem não identificou ainda, né? É uma ilustração de Edgar Allan Poe, que está segurando um lindo gatinho preto. Para quem já leu os contos de Edgar Allan Poe sabe muito bem que uma das obras-primas dele é justamente o conto intitulado O Gato Preto. É isso? Agora me confundi. Bom, acho que é o Gato Preto mesmo, né? O legal é que está escrito aqui, ó, pai de pet. Pois é, um lindo pet que ele cuida com muito carinho. Aliás, temos aqui também o pássaro, né? O corvo. Bem bacana mesmo essa ilustração. É o tipo de, na verdade, mimo, que é uma eco bag. Claro, você pode usar à vontade para muitas ocasiões, né? Mas eu prefiro, acho que, deixar guardado ou até mesmo pendurado na parede como se fosse um quadro, porque realmente é bacana assim essa ilustração. Realmente, né? Fazer uma moldura e colocar as eco bags dentro fica bastante interessante. Podiam fazer isso, né? Mandar uma moldura pra gente colocar essas coisitas. Mas tá bonita realmente este mimo da vez aqui, esta eco bag. E bom, aqui está o apanhado geral do que veio dentro do kit da vez. Sempre lembrando, essa brincadeira aqui para atribuir uma certa nota nunca tem a ver com a história em si do livro, porque literalmente eu ainda não fiz a leitura, não tem como dar algum palpite a respeito dela. Claro, temos a sinopse, e eu já comentei ao longo do vídeo que ela foi mais ou menos, não há muito instigante. No máximo, claro, que a gente tem de apego, então, fora essa sinopse meio que genérica, são os elementos gráficos, que aí sim fazem parte aqui desta avaliação, porque eu tenho aquele conceito, se todos os elementos presentes aqui, os principais, capa do livro, o estojo, o marcador de página, o visual da revistinha, se tudo isso aí tá bonito, a gente fica instigado a comprar a caixa do mês seguinte. Pois bem, aliás, eu também lembrei de uma coisa agora, eu não comentei a respeito do expediente, que às vezes traz alguma informação em relação à imagem da capa e às vezes se conecta com a história. Eu devo ter pulado completamente. Deixa eu dar uma passada rapidamente aqui e procurar o expediente, mas, ó, devia estar aqui e não está. Realmente eu não pulei, ele não existe. É que na verdade ele deve estar aqui no final. Exatamente, ó, na última página. E procurando alguma coisa aqui, temos que pintura da capa em miolo. Mônica Barbosa é a autora. É uma obra em acrílica e giz pastel, intitulada Fio de Memória. Ou seja, tem um pouquinho a ver também com a história da vez, mas não muito. Ou seja, na verdade encontra talvez muita serventia para ajudar a instigar a gente a ler a história também. Mas daquelas, eu não estou avaliando a história, estou avaliando o visual. E o visual então dessa obra aqui da Mônica tá bem bacana, eu gostei, bem bonita. A capa do estojo, ou o estojo, né, ou a luva, também está muito interessante, assim também como as duas capas da revistinha. Bacana, gostei. E o marcador de página tem aquele problema. Assim, também a gente leva em consideração o visual do mimo, se ele é interessante ou não. E essa eco bag realmente está muito bonita. Ou seja, todo esse kit aqui desse mês de julho de 2021 tá bacana para o meu gosto pessoal. Muitas pessoas às vezes acham que essa arte um pouco simplista, às vezes é mais ou menos. Na verdade eu gosto colorido, as cores bem terrosas, né? Esse marrom, esse laranjão, tá bem bacana, eu gosto bastante. No geral, um bom conjunto. Então, para esse kit aqui de julho de 2021, eu atribuo 4,5 asteriscos. Não é uma das grandes do ano, mas com certeza uma de destaque, com certeza. Bem bacana. Bom, agora vamos combinar de novo, né? Vamos esperar para a próxima segunda-feira para fazer o desempacotamento aqui da caixa laranja tag inéditos, que também, juntando com a sua irmã mais velha, vai apresentar com certeza, parece, se eu não estiver enganado, um livro também inédito aqui para quem gosta desta segunda caixa. Enfim, esse vídeo vai sair na próxima segunda-feira também às 9 da noite, mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros unboxing também da tag curadoria ao longo dos meses anteriores. E tchau!